Olá, bom dia, tudo bem com você? Né? Esse dia maravilhoso aí, né? Tá um clima agradável hoje, né? Nesse domingo, né? Não é mesmo? Lá no livro de João, né? Ou São João, capítulo 4, fala sobre Jesus pedindo água para uma mulher, né? Jesus encontrou aquela mulher ali na região de Samaria que estava tirando água. E Jesus pediu um pouco de água para ela. Mas ela diz, olha, né, você é judeu, eu sou samaritano, tal. E Jesus falou, olha, se você souber quem está pedindo, você pediria, ele lhe daria água viva. Aí ela disse, como você vai fazer, né? Porque o poço é fundo, tal. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele tem a água viva, né? Aquela mulher falou, então me dá desta água para que eu não tenha mais sede. Por quê? O que eu quero esclarecer, focar, né, nesta manhã para você? Porque a água que o mundo oferece deixa a pessoa sempre com sede. Sede das coisas, sede dos prazeres, sede da fama, né? Sede de uma novidade, sede de que seja, né, vamos dizer, essa sede por uma carência, uma dependência. Mas Jesus diz, aquele que beber, diz para aquela mulher, da água que eu der, nunca mais terá sede. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, quem bebe desta água, né, viverá eternamente. Jesus diz, porque esta água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, aquela água, né, esta água que a gente toma ali, né, do poço, né, do rio, né, da fonte, da mina, logo a gente precisa estar tomando água, né, diz que é 2 ou 3 litros por dia, né, que é o necessário para cada pessoa. Mas a palavra do Senhor diz ali, o próprio Jesus diz que aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Eu pergunto, você já tomou dessa água? Com certeza, né? Acredito, né? Como que sabe se uma pessoa já tomou dessa água? Bom, se a água que Jesus der nunca mais a pessoa terá sede, então o que determina então? Se a pessoa está com muita sede das coisas deste mundo, está com carência, está com dependência, né? Está naquela agitação, naquela sede, né? Olha, aí está faltando, né, a água da fonte da vida eterna, né? Jesus diz que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, né? Então, vemos que aquela mulher, ela tinha ali o poço, tinha água ali, mas ela parece que ela estava ali agitada, parece que ela ainda faltava-lhe alguma coisa. Então, meu irmão, minha irmã, né, nós podemos ter tudo, né, entre aspas, aqui neste mundo, mas se nós não tiver Jesus, nós não temos nada, não é mesmo? O que eu quero falar? Esta não é uma palavra minha. É o próprio Jesus diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Tá bom, meu irmão? Minha irmã, meu amigo, minha amiga, né? Eu não estou aqui para dar doutrina, para ensinar, mas para falar a palavra de Deus. Você tem muita sede e carência, necessidade pelas coisas deste mundo? Você se sente agitado? Olha, peça a Jesus que te dê desta água, que você nunca mais terá sede, não é mesmo? Porque essa água vai nos alimentar aqui, nos sedentar aqui e também para a vida eterna, né? Porque esta água física, ela é só momentânea, é só aqui, não é mesmo? Quando nós partirmos para a eternidade, não tem como a gente levar ali um galão de água, né? Ali, como dizer, no caixão, né? No caixão. Mas a água que Jesus dá, Jesus entra no coração, é uma fonte. Você vai numa fonte de água, você vai numa mina, você vê, você pode ir o mês todo, o ano todo, aquela mina está jorrando, né? Coisa linda, né? Um córrego, uma mina, né? Aquilo não para, né? E ainda que, vamos supor que vier uma seca, ela pode até, né, secar, mas a fonte que Jesus, né, a fonte que Jesus nos oferece,
A água que Jesus nos oferece nunca mais, né, acabará, né? Aquela mulher ali, ela teve um encontro maravilhoso com Jesus, né? E ela recebeu daquela água ali, né? E ela depois ela foi falar para os outros de Jesus, né? Porque se você tem algo bom, você vai repartir, né, com as pessoas, não é mesmo? Deus abençoe o seu coração, né? Leia lá no livro de João, capítulo 4, né? Que eu estou falando aqui algumas partes lá, mas você pode ler ali, né? O acontecimento completo, né? E o Espírito Santo de Deus, que eu acredito que é esta água, né? Hoje o Espírito Santo de Deus no nosso coração, né? Às vezes a gente passa pelo deserto da vida, mas a gente tem esta água que jorra, né? Que é Jesus na nossa vida, né? Então a pessoa que serve a Deus, não importa a luta que ele está passando, eles têm sempre aí um sorriso no rosto, alegria no coração, a esperança, o ânimo, porque é esta água de Jesus, né? Não é a água que o mundo oferece, mas a água que Jesus oferece, não é mesmo? Então, talvez Jesus vai pedir para você um pouquinho da sua água, uma gota, para lhe dar a vida eterna, né? Que o Espírito Santo de Deus possa discernir no seu coração o que você precisa entregar para Jesus, tá? Você precisa entregar, na verdade, aí a sua vida para Jesus, né? Que você precisa deixar, né? E Deus vai esclarecer aí no seu coração, tá bom? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe aí a sua semana, Deus abençoe a sua família, né? Aí o seu almoço, a sua tarde, né? A sua noite, né? Você que vai hoje na casa do Senhor, louvar o Senhor, você que vai louvar aí na sua casa, vai aí nos seus parentes, né? Nos seus amigos, né? As coisas, quando a gente compartilha, né? Como aquela mulher ali, né, compartilhou, né? A gente recebe as bênçãos, né? É multiplicada, é abençoado, né? Então, que Deus abençoe o seu coração. Um forte abraço em Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?